Fala, minha gente! Estamos começando mais um episódio do podcast Frente a Frente com Sidney Silva. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, trazendo os assuntos importantes da minha região, da minha cidade, do meu Rio Grande do Norte. E hoje a gente vai bater um papo com o delegado, Dr. Leonardo Germano, titular da Terceira Delegacia Regional da Polícia Civil na cidade de Caicó. Ele que tem feito já há alguns anos um trabalho importante em Caicó, na Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte como um todo, né? Para a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte como um todo e principalmente para a população. A gente vai bater um papo sobre diversos assuntos, como, por exemplo, fazer um balanço das ações da Polícia Civil nesse ano de 2025 aqui em Caicó, na área que compreende a terceira DRP, né? E também falar sobre outros assuntos. Eu pedi a ele para a gente falar sobre prisão, explicar um pouco para quem está acompanhando a gente o que é prisão preventiva, o que é prisão temporária, quando é que isso pode acontecer, como é que acontece. Todos esses detalhes a gente vai, ao longo do podcast de hoje, conversando com ele sobre também esse assunto. Doutor Leonardo, obrigado por ter vindo ao podcast hoje. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Prazer, Sidney Silva. Você não me convida, você convoca, sempre digo isso. Além de um estimado amigo, é um dos profissionais da imprensa de maior respeito, relevância e merece toda a deferência. E poder me comunicar com a população do Seridó, a quem a gente devota diariamente a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso empenho, sempre é uma grande honra, satisfação e estou à disposição para a gente ter esse bate-papo. Muito bem, doutor Leonardo, da terceira Delegacia Regional de Polícia Civil, é a que o senhor está à frente hoje em dia, né? Mas o senhor já passou por outras delegacias, a DEFUL também, passou pela Municipal de Caicó. Queria que o senhor falasse um pouco sobre os dados, os números, né, da Polícia Civil aqui em Caicó nesse ano. Foi um ano importante, né? Pode-se dizer assim, no trabalho da Polícia Civil aqui na região de Caicó. Sim, sim, eu estou a completar 10 anos de policial civil, delegado de polícia aqui no Rio Grande do Norte. Tive essa honra de completar minha primeira década Uhum. de instituição e já passei por praticamente todas as unidades aqui do Seridó, com intervalo de um ano em que eu trabalhei como titular de homicídios em Mossoró. Então estou há 9 anos com dedicação exclusiva aqui para o Seridó. E a terceira delegacia regional de Caicó, ela abrange hoje 12 cidades. Foi uma das grandes novidades nesse ano, foi a criação da 11ª Delegacia Regional de Currais Novos, que praticamente dividiu ao meio a regional, o que foi extraordinário do ponto de vista de eficiência administrativa e do ponto de vista dos trabalhos da Polícia Judiciária, que agora a gente pode contar e gerenciar um recorte menor de abrangência de espectro populacional, né, e territorial, que certamente vai garantir maior eficiência nessa gestão. Então hoje a gente tem 12 cidades, a gente pega de Jardim do Seridó para cá, Jucurutu, Jardim de Piranhas e Poeira. Então a gente pega todo esse centro que orbita aqui a principal cidade, do ponto de vista socioeconômico, populacional, que é Caicó. Então são 8 unidades vinculadas à nossa regional. A gente tem delegacia em Caicó, Jardim de Piranha, Serra Negra do Norte, Cruzeta, Jardim do Seridó, Jucurutu, além da Defur Caicó e a regional de Caicó, que também atua na DEA, coordenando operações e investigações de repressão qualificada contra organizações criminosas, que é hoje o papel da regional, além de ser um papel de gestão, é um papel também de coordenar e reprimir de maneira, com metodologia de investigação qualificada, grupos organizados, as famigeradas facções criminosas. Então, para dar um panorama inicial, eu sempre gosto de dizer isso para denotar a evolução da Polícia Civil nesses últimos anos. Eu estou há 10 anos e tenho testemunhado isso. Eu entrei numa situação melhor do que aquela que eu fui recebido, que fui muito bem recebido por Dr. Ricardo Brito. Foi quem me recepcionou, meu primeiro chefe aqui na região, e ele pegou uma situação pior do que a minha. Então é um processo de evolução constante. Em 2022, a demanda que hoje respondem 5 delegados, hoje, 5 delegados, eu respondia sozinho. Em dezembro de 2022 a gente quebrou esse paradigma, graças a uma gestão de doutora Ana Cláudia, à frente da Delegacia Geral, o governo do estado, através de concursos, a gente praticamente está dobrando o efetivo da Polícia Civil no estado do Rio Grande do Norte. Isso se reflete numa estruturação como um todo, também aqui no Seridó. Então, o que um respondia por 5, hoje a gente tem 5 equipes respondendo, e obviamente a gente vai conseguir atender melhor
as necessidades e as demandas da sociedade. Eu queria fazer um parênteses aqui na fala do doutor Leonardo para dizer que a doutora Ana Cláudia está fazendo um trabalho interessante à frente da Delegacia Geral de Polícia Civil, né? Só fazer esse recorte aqui para parabenizá-la pelo o trabalho gigante que ela tem feito, né? Na gestão dela, veja o que o doutor Leonardo acabou de trazer de informação que aconteceu na gestão dela já até aqui. Tem a cidade da polícia que está sendo construída lá em Natal. Claro que tem que ter quem faz isso é o governo do estado, que quem banca essa situação toda com estrutura financeira e tal. Mas é na gestão dela. E não desmerecendo os demais, os outros que também fizeram, cada um teve sua parcela de contribuição importante, né? Mas parabenizá-la pelo esforço, pela dedicação, pelo trabalho que ela tem feito junto com sua equipe, que não é só ela também, né? Sim. Tem outros delegados, outros policiais envolvidos também na gestão. Tá de parabéns ela, doutora Ana Cláudia, que eu conheço. Já passou por Caicó também, enquanto Já. delegada. Eu já liguei para ela às vezes eu ligo, ela fala, o que é que está acontecendo em Caicó? Aí, enfim, um abraço para ela, parabenizá-la por esse bom trabalho. A Cidade da Polícia é uma coisa interessante lá em Natal, gigante, né? Inclusive, uma Gigante. obra que vai ficar primeira. Vai ser inaugurada dia 19 de dezembro, toda a Já imprensa, agora, já. eu acho que está convidada, né? Uhum, Inclusive estarei presente na inauguração. E eu posso dizer que a gestão da doutora Ana Cláudia, de toda a sua equipe, ela gosta de dizer que é o time, né? sim. Que ela selecionou com muito zelo, com muito esmero, está fazendo uma verdadeira revolução na Polícia Civil, uma revolução que se reflete nos aspectos estruturais, de condições de trabalho, de estrutura, de qualificação. Eu estou também como instrutor desse curso de formação que está havendo, e sou testemunha de que como houve melhora em todos os aspectos estruturais, qualitativos do curso de formação que é coordenado por doutora Duciné, a nossa diretora da Cadepol. Então, em todos os aspectos, a Polícia Civil tem conhecido um crescimento vertiginoso, assim, disruptivo, e isso, repito, vai refletir, vai desaguar na melhoria da prestação de serviço para a população. Vamos aos números, então, doutor, Vamos. da ação da polícia, das ações da Polícia Civil. O senhor está me falando aí num número importante de prisões que foram feitas esse ano, né, de 2025 em Caicó. Conte pra gente esses dados. Este ano, somando todas as operações, medidas cautelares cumpridas, flagrantes, enfim, é um número que a gente ainda vai esmiuçar para fins de apresentação formal, né, passando pelo crivo da nossa comunicação social, mas a gente tem hoje, dia 12 de dezembro, 293 prisões, totalizando todas as ações das unidades que abrangem a Delegacia Regional de Caicó, De janeiro até aqui. de janeiro até Uhum. aqui. E 286 mandados de busca e apreensão cumpridos. Para você ter uma ideia de parâmetro, o ano passado, que já foi um ano muito bom, nós tivemos, se minha memória não falha, 156. A gente está falando aqui de algo quase dobro, Quase o dobro. quase o dobro. E essas são medidas cautelares que a gente pode aferir numericamente, de maneira quantitativa, de forma direta. Mas eu trouxe um outro número, Uhum. que é um número que não é visto, mas que demonstra a grande dedicação desses 44 policiais que integram hoje todas as unidades que abrangem a terceira DR. Nós tivemos a instauração de cerca de 1.200 procedimentos em geral, inquéritos, TCOs, nas unidades que abrangem a nossa regional. Sendo que, desses 1.200, nós tivemos 1.800 conclusos, ou seja, além de dar vazão à integralidade da demanda do ano, ainda foi dado vazão a 600 procedimentos no nosso passivo, que demonstra que a gente está com saldo positivo, resolvendo o passado e olhando para o futuro. Este ano, Sidney Silva, só de registro de boletim de ocorrência distribuídos para todas as unidades da regional é algo em torno de 7.000. 7.000 boletins de ocorrência registrados por policiais da nossa regional e distribuídos para as unidades visando a adoção das diligências das mais variadas. E isso tudo desaguando nesse número de 293 mandados de prisão, 286 buscas e apreensões, são as cautelares quantificáveis de forma direta, porque existem muitas outras diligências que antecedem isso aqui, muitas outras cautelares, investigações, que são a metodologia qualificada de investigação, sigilosa, mas qualificada, que a gente emprega para poder chegar nesse resultado. E se a gente soma isso com o brilhante trabalho realizado pelas outras forças de segurança, a gente tem centenas de prisões da PM, PRF, um trabalho da Polícia Penal extraordinário, de fiscalização de monitorado, prisões também, enfim.
Isso tudo vai desaguar no que a gente tem de redução substantiva dos índices de criminalidade na nossa região, que eu acredito que tem sido exemplo e paradigma para todo o Estado com relação a esse enfrentamento do crime geral, do crime organizado. Doutor, foram quantas as operações? O senhor tem esse número aí? Não tenho a quantidade precisa agora de operações de repressão qualificada, mas eu posso nominar algumas que Uhum. foram paradigmáticas e importantes. Todas as unidades fizeram operações de repressão qualificada. Sim, Fizemos no início do ano a Operação Domus, não sei se você se recorda, sim. que esta operação foi uma força-tarefa em que participaram todas as unidades da regional, que era um grupo especializado em invasão à residência e roubo majorado com violência, cerceamento de liberdade. Um dos crimes mais abjetos, você, um trabalhador com sua família, acordar com criminosos invadindo sua residência para fazer arrastões com grande violência. Só essa operação, a gente prendeu mais de 10 integrantes da associação criminosa. Algumas sentenças já estão sendo proferidas. A gente já tem o líder dessa associação criminosa que já está com mais de 50 anos para cumprir, só dessa operação. E a pena no Brasil, se discute muito, ela não é das mais rigorosas. E se eu estou falando que uma única pessoa já tem 50 anos de reclusão para cumprir apenas dessa operação, é porque foi uma operação bem feita, bem estruturada e que denota uma integração interna muito importante, que todas as unidades compartilharam dados para poder desaguar nesse resultado. Eu gostaria de destacar, assim, na operação em Jucurutu, estava conversando hoje com o Dr. Ricardo Dantas, que é o titular de Jucurutu, que em 2024, Jucurutu teve 6 homicídios. Se a gente projeta isso de maneira per capita, a gente teve um dos maiores índices de morte violenta intencional do Seridó. Eu analisei os dados de 2012 até hoje, a gente pega que os últimos 5 anos de Curutu estava tendo índice de homicídio grande. Teve ano que teve 8, 5, 4. E Jucurutu é uma das unidades do estado que mais efetuou prisões em repressão qualificada. A gente teve uma operação que talvez tenha sido a mais importante do ano na região, que foi a Operação Sapucaia, com mais de 30 alvos, uma operação extremamente importante que desarticulou por completo o crime organizado naquela cidade. E isso se reflete em números. Se eu tive 6 homicídios no ano passado de Jucurutu, sabe quantos eu tive esse ano? 0. Até hoje. Se eu tive 8 roubos de Jucurutu ano passado, que para uma cidade pequena é muito. Sabe quanto eu tive esse ano? 1. Apenas um incidente de crime patrimonial violento na cidade. Então, eu acho que uma unidade de destaque nesse sentido, porque atacou o epicentro do problema da criminalidade local de maneira estratégica, inteligente e com um número expressivo de prisões. E as nossas prisões passam por um filtro rigoroso, porque a gente tem que fazer investigação complexa, a gente passa pelo crivo do Ministério Público, o crivo do Judiciário, para poder depois desaguar isso numa operação, porque isso aqui não são todas as que foram deferidas, né? A gente pede muito mais prisão do que isso, e eles tiveram esse êxito expressivo. Mas todas as unidades, Sidney, tiveram operações importantes. Você me permite fazer um rápido? Sim, vamos lá. Caicó é a unidade que é a responsável por investigação de homicídios, né, da cidade de Caicó. E além de fazer um trabalho continuado de repressão ao tráfico de drogas, eu trouxe aqui os dados de Caicó, só de repressão qualificada contra o tráfico, a gente tem algo em torno de 30 mandados de prisão no ano. Cumpridos. Cumpridos ou flagrantes advindos de buscas e trabalho investigativo. E dos homicídios de Caicó, destaco uma crescente recente que houve em razão de conflito de facções criminosas, que a unidade conseguiu, com apoio do nosso núcleo de investigação qualificada, depois eu quero fazer um Sim. destaque para o doutor André Luiz e equipe, conseguiu prender os responsáveis por esses ataques que estava vendo aqui nessa guerra de facções, prendendo 2 indivíduos. Um deles foi preso em Parelhas e, na oportunidade, com uma quantidade enorme de drogas, faz pouco tempo, Foi recente, inclusive. algumas semanas. Uhum. E há uma semana prendeu o segundo elemento numa cidade próxima a Natal, acho que foi Ielmo Maria ou Bom Jesus, uma dessas duas, e ele estava de porte de uma pistola, responsáveis por roubos
homicídios, não só em Caicó, como em toda a região. Esses 2 presos aí estavam praticando não só um crime específico que eles praticaram aqui, que foi no centro da cidade, mas também são suspeitos de participar de outros Roubo em Caicó roubos e outros e homicídios. homicídios. Inclusive eventos que reverberaram na imprensa potiguar, de invasões, lá que teve em Mãe Luísa, teve alguns problemas, né, relacionados a crime organizado, que está sendo enfrentado lá com muita qualificação também pelas forças de segurança. Esses indivíduos estavam diretamente envolvidos nessas ações. Então, assim, uma prisão, comentei isso com o doutor Tiago Rodrigo, a quem aqui eu dou meus parabéns pelo trabalho desenvolvido esse ano, toda a equipe dele, sempre estendendo a toda a equipe, ninguém faz nada sozinho. É, essa prisão, ela transcende em importância a Caicó. Foram prisões importantes para o Seridó, porque eles estavam atuando em Parelhas, estavam querendo expandir a rede de influência deles em todo o Seridó, e estava atuando em Natal e Grande Natal. Então, assim, prisões importantíssimas realizadas pela antiga municipal, né? Hoje a 46ª Delegacia de Polícia Civil de Caicó. Jardim de Piranhas tem uma peculiaridade, assim, que lá é um modelo de integração institucional para o Estado, entre polícia militar e polícia civil. Sempre foi, desde quando eu entrei, foi a minha primeira lotação, impressiona a cultura organizacional desenvolvida, que radicou de uma forma que não depende mais de pessoas, é uma coisa que funciona a engrenagem, e esta união representa uma prestação de serviço à sociedade muito relevante. Então aqui o meu abraço a grandes amigos especiais que eu tenho na Polícia Militar lá, e esta integração proporcionou a prisão numa operação importantíssima, numa tentativa de homicídio que houve em São Fernando, e uma operação muito importante que denotou muito tempo de investigação, com contratação de pistoleiros para a prática do crime, enfim, uma estrutura que denota uma necessidade de tirar camadas de investigação profundas para a gente poder chegar nos autores intelectuais, aqueles que determinaram a prática do crime. Não é fácil. E eles conseguiram uma operação muito importante, além de prisões constantes de combate ao tráfico de drogas. O doutor Ricardo Brito, hoje, à frente da Polícia Civil lá em Jardim de Piranhas. Eu conversei com o doutor Rodrigo, Serra Negra do Norte, que hoje abrange as quatro cidades: Ipueira, São João, Serra Negra e Timbaúba dos Batistas. E lá a gente tinha um problema histórico relacionado a tráfico de drogas. Só Serra Negra do Norte cumpriu esse ano 55 mandados de busca. Teve Não só em Serra Negra, mas nas quatro nas 4 cidades. cidades. Algumas operações, como a Operação Elos e outras, de que desarticulou estruturas de associação para o tráfico de drogas. São 55 buscas com diversos indiciamentos. Alguns respondem liberdade, outros não, relacionados a tráfico de drogas e associação para o tráfico, com 26 mandados de prisão cumpridos naquela unidade. E o doutor Rodrigo merece um destaque, porque ele teve que resolver essa situação do tráfico na cidade, que era uma situação que demandava uma atenção especial, que ele e a equipe dele conseguiu esse ano, com muito êxito. Eu até fiz alguns pedidos para ele, vai ter algumas pontas soltas que você precisa amarrar, e ele amarrou com muita excelência, mas ele também resolveu uma questão estrutural, porque o delegado de polícia ele também é gestor de unidade, e a gente tinha uma delegacia que estava precisando de cuidados, porque nós não tínhamos gente e braço para conseguir abranger todas essas frentes, né? Se você for hoje na delegacia de Serra Negra do Norte, ela está um brinco, com o apoio da prefeitura local, através de convênios formais. Isso é importante, inclusive, né? Esse apoio do poder público municipal Fundamental. nessas cidades menores e até nas grandes também, que deveria ter. Mas falando aqui especificamente das menores, as cidades elas são importantes e é a história de que todo mundo se conhece na cidade, né? Interessante isso, mas o apoio público numa situação como essa é extremamente importante. Serra Negra do Norte, por exemplo, pegar como exemplo o prefeito ajudar com alguma coisa para a delegacia, não tem mal nenhum nisso. É até Não. importante e salutar que ocorra, né? Há convênios formais Sim. estabelecidos pela SESED, não é algo informal, pelo contrário, tudo devidamente documentado, e vontade política. A gente fica muito grato, fico feliz pela habilidade que o Dr. Rodrigo teve de apresentar as necessidades e desse apoio que foi realizado. Depois eu convido você a fazer uma visita, está um espetáculo. Até disse a Rodrigo que eu estou pensando em mudar regional para lá.
Acho que ele vai perder. Vou fazer uma permuta com ele. Lá está extraordinário. E, para além disso, ele conseguiu inaugurar um posto avançado de atendimento em São João e em Poeira. Fica em São João para atender aquelas duas cidades, para que a população não precise se deslocar até Serra Negra ou Caicó para ter um atendimento inicial eh, pela Polícia Civil. Também um brinco, ficou muito confortável, com o apoio de um convênio integrado da Prefeitura de São João com a Prefeitura de Poeira. Então, Inclusive, acho que o governo do estado precisava pensar nessa possibilidade de uma estrada para ligar os dois municípios, né? que São tem, né? João tem, mas é Vicinal, terra, né? terra. São João e Serra Negra do Norte, Poeira e Serra Negra do Norte. Precisava asfaltar, ficava tudo tão mais perto, né? Porque se não for por essa estrada de terra, o pessoal tem que vir a Caicó para poder seguir para lá, para essas duas cidades até mais longe. É verdade. E aí, em razão dessas questões logísticas, sentiu-se essa necessidade de construir esse posto avançado. Foi inclusive um pedido da DPSIM, da nossa diretoria, e Rodrigo pagou a missão. Assim, um legado. Eu espero que ele continue conosco por muito tempo, mas ele já deixa um legado, uma marca da gestão dele aqui para a nossa região. Cruzeta e Jardim do Seridó, sob o comando do Dr. Anderson, também vem nesse trabalho de combate ao crime organizado, alguns homicídios importantes elucidados naquela região, alguns homicídios importantíssimos elucidados, alguns inclusive em vias de ser formalmente publicizado, que ainda está em sigilo, mas já foram elucidados. E Dr. Anderson, inclusive, essa semana fez uma operação importante de combate ao tráfico, até reverberou bastante na imprensa, demonstrando esse zelo da gente manter um controle e manter as rédeas do Estado, né, contra estruturas que querem se sobrepor. Já falei de Jucurutu, em razão do destaque eu iniciei por Jucurutu, e o desfecho com relação à DEFU. Antes da gente tratar de assuntos gerais com relação à DEFU, Dr. Caio Estrela e a equipe dele. Eu acredito que os números da DEFU são aqueles que a população de Caicó mais sentem. E não é apenas da DEFU, né? Os números da segurança pública relacionados a crimes patrimoniais em Caicó são aqueles que a sociedade mais sente no seu cotidiano. Se aumenta furto e roubo, se diminui furto e roubo, a sociedade sente isso. Antes de nós termos a DEFUC, ela é de dezembro de 2022. Não sei se você lembra que antes nós não tínhamos isso. Isso. Era tudo na Municipal de Caicó. Pequenas revoluções. Hoje eu não consigo imaginar Caicó sem uma DEFU. E nós não tínhamos até dezembro de 2022. Isso foi possibilitado com concurso, com nomeação e com planejamento da nossa Delegacia Geral, que, vislumbrando estatísticas, um trabalho sério, científico, de análise de estatística, visualizou. Eu preciso reforçar Caicó com uma especializada de furtos e roubos. Era imprescindível e assim foi materializado em dezembro de 22. Hoje tem DEFU Natal, Caicó, Mossoró, As as 3 cidades, né? As 3 cidades. Esse triângulo. A DEFU, esse ano, ela efetuou o cumprimento de mandados de prisão diversos, 45 presos. 45 presos. E 22 mandados de busca, aqui, buscas para fins de investigação, coleta de informações, 45 presos. Esse número é expressivo, Sidney, porque uma quantidade expressiva desses crimes patrimoniais de Caicó são furtos. É muito difícil conseguir prisão para furto. É muito difícil. Mas o índice de elucidação de furto da DEFU Caicó é um absurdo. Com um trabalho integrado, com a ajuda da Polícia Militar, com informações, integração de dados. A gente tem uma inteligência da Polícia Militar em Caicó extraordinária. Um abraço aqui para um amigo pessoal meu, que é o Tenente Álvaro Getúlio, que está à frente da P2. Eu já ouvi muito falar do Tenente Álvaro Getúlio. Uma mente diferenciada. Ele Aham. já trabalhou comigo na Civil, quando ele estudava ainda, fazia Direito. Passou rápido no concurso para oficial, já está hoje na inteligência da Polícia Militar. É uma mente destacada, diferenciada e, sobretudo, uma pessoa de elevado espírito público. Então, com a ajuda da Polícia Militar, tive uma reunião com o Diomedes, depois eu Sim. trato das questões interinstitucionais. A DEFU tem proporcionado, dentro da sua esfera de atribuição, um trabalho extraordinário. Além dessas 45 prisões, 137 celulares recuperados só esse ano. Inclusive, no final do ano vai ter mais uma solenidade de entrega de celulares furtados e roubados. É a Operação Recovery. É Retorno. Retorno, né? Retorno. Renomeada para Retorno.
que desde que a Defu se instalou em Caicó, metodologicamente isso aqui é um trabalho permanente, permanentemente tentando recuperar, e isso deságua numa diminuição de furto e roubo celular que não é absurdo. Talvez seja uma das maiores do nosso estado de diminuição. E roubo e furto. Você pediu, traga números. Vamos lá. Vou levar números. Ó, em 2023, primeiro ano da Defu, nós tivemos 215 roubos. 2024, 114. Caiu pela metade. Este ano, até o presente, 74. Furto, nós tivemos 502 em 2023. Aumentou em 2024 para 591. E está reduzindo em 2025 para 544. Mas a gente tem a gente tem que fazer uma análise quantitativa, mas uma análise qualitativa desse dado. O que foi que cresceu muito em Caicó nos últimos anos? Os grandes eventos festivos. A cada ano que passa, e é uma dor de cabeça saudável que a gente tem, o Carnaval e a Festa de Santana são melhores, muito bem gerenciados. O doutor George, que está à frente da equipe do doutor Tadeu, ele sempre, com muita antecedência, chama as forças de segurança para um diálogo, para coordenação. Isso é fundamental para o sucesso no plano da segurança pública, da nossa atividade nesses eventos. E sempre vem crescendo. Se cresce esses eventos, tem mais incidência criminosa. Não tem. A fórmula é simples. Se a gente tirar da equação o furto que ocorre nesses eventos, então vamos tirar os furtos que ocorrem nesses eventos, porque os eventos estão aumentando, então está aumentando o número de furto. A gente vai ter um número que traduz mais a realidade dessa diminuição. Os furtos em Caicó, se nós retirarmos os grandes eventos, em 2024 foram 503, ou seja, os furtos do cotidiano. Você tira Carnaval e Festa Santana. Houve 503 em 2024. Esse ano, 355. Então, houve uma redução expressiva nos furtos no dia a dia. Está em curva de descendência. Mas quando a gente combina com os grandes eventos, aí fica um número parecido, porque está aumentando o furto em grandes eventos, porque os grandes eventos estão cada vez melhores e maiores. Então, é um trabalho que a gente faz de contenção que está dentro da normalidade. Então, basicamente, são esses os números da regional. São números bons, importantes, mas ainda há muito a melhorar. Né? A gente sempre tem mais para melhorar, e é nesse aspecto que eu estou ansioso para as suas perguntas. Vamos lá, antes eu queria perguntar ao senhor, o senhor falou agora há pouco, o senhor já falou várias vezes sobre a investigação qualificada, né? Que é desenvolvida pela Polícia Civil em determinados crimes de homicídio principalmente, né? A Delegacia de Caicó, a Polícia Civil de Caicó, aliás, tem um núcleo de investigação qualificada, o NIC, que foi um órgão, né, dentro da Polícia Civil criado recentemente, não faz tanto tempo, mas que está instalado já dentro de várias delegacias do Estado, funcionando. O de Caicó também. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse núcleo, né? Tem uma equipe lá, um delegado responsável, né, que faz um trabalho que não aparece e nem pode aparecer, não é isso? Exatamente. É mais uma percepção dessas pequenas revoluções que a Polícia Civil tem passado através de uma visão de gestão extraordinária de doutora Ana Cláudia. Os NICs, os Núcleos de Investigação Qualificada, eles integram o Departamento de Inteligência, o nosso DIP, Lá em Natal. de Natal. Certo. Só que diferente de um trabalho de inteligência, que não é necessariamente investigação, a inteligência ela coleta dados para assessorar, para orientar a tomada de decisão. Então a inteligência ela não aparece. Mas o NIC é a unidade de investigação efetiva. Então é um outro braço do DIP em que faz investigação qualificada. O que é investigação qualificada? Basicamente é aquela que tem um nível de complexidade maior, que requer metodologias específicas para o seu desenvolvimento. Eu falei para você que foram 7.000 boletins de ocorrência na nossa região. Desses 7.000 boletins de ocorrência, 5.000 são de Caicó. Então você imagina, por exemplo, uma unidade de Caicó tendo que absorver e despachar 5.000 boletins de ocorrência no ano e ainda ter que desenvolver investigação. Desenvolve. Mas agora desenvolve com o apoio do NIC. Eu mencionei que o Dr. Tiago Rodrigo com a equipe deflagrou uma importante operação contra integrantes de uma facção que estavam
praticando crimes graves, Sim, né? sim. Tem uma tentativa de homicídio, roubos, inclusive em Natal. Teve atuação direta do Nick, apoiando, oferecendo esse suporte qualificado na investigação. Então, além de nós termos um reforço do nosso efetivo, nós temos uma estrutura que não vai precisar despachar esses 5.000 BOs, porque ele não vai precisar ter essa rotina de atendimento, flagrante, requisição do judiciário. Ela está destacada para dar apoio exclusivo em investigações complexas. Hoje ela é presidida e coordenada aqui por Dr. André Luiz, um amigo pessoal e uma das melhores pessoas que eu já tive o prazer de conhecer na minha vida. Transcende o profissional. Uhum. E é um dos profissionais de maior qualificação hoje aqui na Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte. Eu digo isso sem nenhuma dúvida. E a gente tem a sorte de ter ele aqui conosco. E praticamente todas as grandes operações, todas, da Domus, que foi em janeiro, passando por todos os meses, o NIC tem a sua cota de participação. Agora, ele só atua nos casos aí, nas investigações que tem morte, que tem homicídio, ou, por exemplo, que tenha só tráfico, não tenha morte envolvido no homicídio, ele atua também, o Nick? Atua também, Atua como também, foi na né? Operação Domus, que era roubos Certo. majorados. Qualquer investigação que requeira métodos qualificados de investigação, Mais crimes complexo. complexos que abranjam mais de uma unidade. Tem uma estrutura organizada que pratica crime Caicó, Jardim de Seridó, Jardim de Piranhas, Cruzeta. Opa, a gente precisa de coordenação para ter uma leitura holística do que está acontecendo. Então o NIC ele tem a prerrogativa normatizada de dar um suporte investigativo nessas demandas. Que bacana. Então, hoje Caicó tem o delegado da 46ª, que é a antiga municipal, tem o delegado regional, tem o delegado do NIC, tem o delegado da DEFUR, 4, mas são 4 delegados. Em É mais, Caicó, sim, em Caicó Regional, Municipal, municipal, DEFUR, DEFUR, NIC. NIC, E 4. doutora Manaíra E Dean, Manaíra Dean. Aí tem os delegados do plantão, do plantão que atende o Seridó inteiro. que atende o Seridó inteiro até a área de Currais Novos, que lá também tem agora, né? Tem. Plantão. Mas o delegado é o daqui. Ah, é o daqui? É o daqui. Lá tem uma equipe destacada de agentes e escrivães, mas o delegado ele coordena ambas, tanto aqui como Currais Novos. Show de bola. Vamos lá. Minha gente, doutor Leonardo Germano, que eu estou entrevistando agora aqui, no nosso podcast Frente a Frente com Sidney Silva, não atuou a vida toda como delegado, como polícia civil. Ele também atuou na Previdência. Pois é. Vamos saber um pouco dessa história. Como foi sua passagem pela Previdência, doutor? Como foi que o senhor chegou lá? Pois é, eu sou formado em Direito, eu me formei em Direito na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. E o meu sonho sempre foi ser delegado de polícia. Eu sempre digo, como diz na faculdade, né, quando eu vou lecionar, muito cedo eu determinei, eu quero ser delegado de polícia. Acho que foi um toque de Deus no meu coração, no sentido de que eu acho que eu poderia ajudar. O servidor público ele tem que ter essa perspectiva, a gente está aqui para servir, né, para ajudar. Mas antes, eu precisava ganhar a vida. Então, como a maioria da população, a pessoa vem de baixo, precisa ter um suporte financeiro para poder depois ir subir na escada, eu fiz o concurso do INSS em 2008. Foi final de 2007, início de 2008. Ainda estava no 4º ano de curso de Direito, fui aprovado naquele concurso e trabalhei do INSS de junho de 2008 até 2015, quando eu fui nomeado delegado de polícia aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nesse interregno, passei em outros concursos de polícia, PF, PRF, enfim, mas eu queria mesmo era ser delegado. E aí eu passei 7 anos na Previdência, fui muito feliz, me especializei em direito previdenciário, tive uma visão completamente inovadora sobre o que é o braço social do Estado. Então foi muito, muito interessante essa experiência. E essa é a minha história do INSS, muito boa. Ainda me lembro da emoção que é poder aposentar um senhor. Às vezes eles caem em lágrimas. É uma experiência que eu levo para a minha vida. Inclusive, o senhor, na faculdade de Santa Terezinha, chegou a lecionar uma cadeira de previdenciário? Lecionei por 2 períodos previdenciário e eu não sei se esse dado está correto, a gente ainda vai checar, mas nestas bancas de TCC que a gente teve, os primeiros 2 trabalhos de TCC em Direito Previdenciário foram nesse semestre de alunos meus, eu fui orientador, fiquei muito lisonjeado. Que bacana. Inclusive, muito bacana.
Doutor, eu disse já, anunciei inclusive, que a gente queria que o senhor explicasse um pouco para quem está nos acompanhando, o que é a prisão preventiva, que a imprensa tanto reporta, que a polícia faz, cumpre, né, os mandados de prisão preventiva e o mandado de prisão temporária. Explica aí a diferença de cada um para quem está nos acompanhando entender melhor essa situação. A prisão preventiva e a temporária, ambas estão dentro de um contexto que a gente chama de medidas cautelares, que são medidas que se preparam, são medidas preparatórias que ajudam a investigação, a cautelar provas, a cautelar situações para que elas não venham a se perder durante o desenvolvimento de uma investigação ou de uma instrução processual. A prisão temporária, especificamente, é um instrumento que a polícia vai manejar quando ela é imprescindível para a conclusão de uma investigação. Então, há uma avaliação, conforme a legislação, de que aquela prisão ela é imprescindível para que a gente possa concluir adequadamente uma investigação. Então, ela está vinculada à investigação. E, para além disso, há um rol de crimes estabelecidos pela legislação, tá? A Lei 7.960, salvo engano, de 89. Há um rol estabelecido que enseja manejar esse Que instrumento de cabe, investigação, né? que cabe à prisão Hum. temporária. São os crimes mais graves: é homicídio, é estupro, é roubo, é uma associação criminosa, um tráfico, associação para o tráfico. Não é qualquer crime, são um rol Uhum. fechado de ilícitos que cabem este tipo de prisão. Ela pode ter uma duração de 5 dias, prorrogável, se não for crime hediondo. Sendo crime hediondo ou equiparado, 30 dias, prorrogável. Então, basicamente, o inquérito, a conclusão do inquérito vai ficar vinculada a esses prazos. E o delegado tem que concluir sob pena do investigado ser solto, né? Já a prisão preventiva também é uma medida cautelar, mas ela possui outros contornos. Ela não está vinculada necessariamente ao inquérito, ela pode ser decretada já na fase da instrução do processo. Por exemplo, diferente da temporária, ela não tem prazo pré-determinado. Ela pode viger por tempo indeterminado, enquanto os requisitos que ensejam a sua necessidade assim perdurarem. Só fazendo um recorte aqui dessa informação que o doutor está falando, pega só um exemplo aqui, só um exemplo, tem muitos, muitos no Brasil, mas o caso do caso Zaira, né, Pedro Inácio, que foi o rapaz, condenado recentemente por ter matado Zaira, ele ficou preso preventivamente, né, doutor, de 2019 até agora no júri, não é isso? Março de 2019 até Isso. agora, e nada obstante haja, conforme jurisprudência do STF, execução imediata de cumprimento de pena, né, em casos de crimes dolosos contra a vida, ele ainda está na preventiva, porque ainda vai precisar, né, eu acho que haverá recursos, enfim, ainda vai precisar para fins de Mesmo trânsito tendo sido julgado. condenado, ainda está vigorando a A preventiva. preventiva, Uhum, preventiva. É um exemplo clássico sim. de perpetuação da preventiva sem prazo, né? E o juiz, sempre que provocado, ou temporalmente, existe parâmetros na legislação também, ele vai informando se remanesce a necessidade para prisão preventiva ou não, mas ela pode viger por prazo indeterminado. Geralmente são crimes em que na investigação se constata que há uma grande necessidade para fins de garantia da ordem pública, da ordem econômica, para garantir uma instrução processual penal. Então, são situações extremas que você tem que fundamentar concretamente, de crimes graves, que você precisa para poder proteger a sociedade, por exemplo. Uhum. Numa linguagem mais palatável, assim, mais simples. Essa é a diferença básica de ambas as prisões, mas todas são prisões cautelares, não são prisões definitivas. A definitiva é quando há condenação, trânsito julgado e o cidadão vai começar a cumprir pena. Muito bem. Doutor, em investigações maiores, mais complexas, como as das operações que o senhor falou aí agora há pouco, a Domus, por exemplo, que foi uma operação grande ocorrida aqui na cidade de Caicó, envolvendo facções e organizações criminosas, é comum a decretação de prisões em quantidade maior? O senhor falou aí que foram várias prisões, não é isso? Na Domus foram mais de dezena. Uhum. Então é importante a prisão, as prisões sendo decretadas em grande volume, né? Na minha opinião, sim. A gente tem que convencer o judiciário, né? Mas na minha opinião, sim. Porque, por exemplo, a Operação Cerberus foi a última de repressão qualificada que a gente fez em 3 fases, né? A primeira fase houve, salvo engano, 8 mandados de prisão, a segunda fase algo em torno de 10 a 12, e uma terceira fase mais 2 prisões, com apreensão de um arsenal bélico substantivo. Bloqueio de milhões de dinheiro, todo esse dinheiro transacionado do tráfico de drogas com lavagem de dinheiro.
Facção criminosa, dentre as suas características, Uhum. está o controle territorial. A facção ela se estabelece no local e ali ela tenta estabelecer um verdadeiro Estado paralelo. Não há cidadania, não há liberdade. As pessoas não podem procurar o Estado para resolver problemas cotidianos, tem que procurar a facção. E a gente precisa impedir que isso chegue a Caicó. Muito embora haja estruturas de crime organizado, eu compreendo que pelo sucesso das forças de segurança nesse bom combate, nós não estamos deixando que ela recrudesça ao ponto de se estabelecer verdadeiros estados paralelos. A polícia entra em qualquer lugar na cidade de Caicó. Mas há crime organizado, a gente precisa combater. Essa operação eu não vislumbro como possível se desenvolver sem que a gente efetue prisões. Porque além da gente ter que desarticular a necessidade de desarticular estruturas financeiras, que é o que financia e retroalimenta o crime organizado, nós temos essa compreensão, você precisa retirar também do convívio social aquele indivíduo que está portando uma arma de fogo e subjugando toda uma comunidade. Que é ele quem vai torturar, é ele quem vai matar, é ele quem vai roubar e é ele quem vai traficar. Então, a base da pirâmide precisa ser contida e presa também. Essa é a minha perspectiva. Estou pesquisando crime organizado, é a minha predileção de estudo e a minha predileção de trabalho. E compreendo que há uma necessidade de prisões em quantidade para que a gente possa desarticular efetivamente. Eu dou outro exemplo aqui, que foi a Operação de Jucurutu, a Sapucaia, Uhum. que foi a principal operação de repressão ao crime organizado da nossa região, da Polícia Civil, e que, com isto, zerou homicídios e praticamente chegou a tangenciar a zero crimes patrimoniais violentos. Não há outra alternativa. Quando você consegue, com um martelo, desarticular com força essas estruturas, a partir daí você começa a trabalhar o financeiro e começa a subir a escada, a pirâmide hierárquica, para poder desarticular também os que estão no topo da pirâmide. Doutor, como o avanço das facções criminosas no interior do estado, ele se conecta com com a capital do estado, com Natal, né? Que é uma cidade maior, a capital do Rio Grande do Norte, enfim. E o que acontece lá em Natal e Mossoró, por exemplo, repercute aqui diretamente ou daqui para lá? Repercute diretamente, principalmente nesse primeiro fluxo capital-interior. O crime organizado no Estado, hoje, ele possui uma facção, não, eu não vou nominar, não Sim, gosto de nominar, ok. que possui uma atuação hegemônica no Seridó, hegemônica no sentido de que apenas ela está operando, ou pelo menos ela possui o maior quantitativo de integrantes e de tentativa de controle territorial. E as grandes lideranças dessa facção, que são o que estão no ápice dessa pirâmide hierárquica, estão em Natal. Então, quando você desarticula, quando o DEICOR, a DENARC, eh, promovem grandes operações, asfixiando financeiramente e prendendo os grandes líderes da facção criminosa, a FICO, ou que é a Força Integrada coordenada pela PF, ela diretamente vai repercutir aqui, porque são eles que estão a distribuir droga para cá, são eles que estão a coordenar e difundir decretos e ordens visando a reorganização da facção, então repercute diretamente. Mas a estrutura da facção ela consegue sobreviver também de maneira descentralizada. Quando você prende um grande faccionado lá, você dá um abalo na estrutura, mas as lideranças locais vão continuar operando e vão procurar outras vias de sobreviver. Por isso que a atuação local também é fundamental para que a gente possa ter uma repercussão mais imediata e direta para a sociedade aqui do Seridó. Uhum. Quais são os tipos de crime em que a presença das facções é mais sentida aqui na região, doutor? Tráfico de drogas, homicídios e crimes patrimoniais. Eu tive um diálogo com um promotor de justiça certa feita, sobre furto e a dificuldade que a gente tem de conseguir mandados de prisão para furto, que são crimes sem violência, mas que tem uma grande reiteração delitiva. O mesmo indivíduo pratica 5, 6, 7, 8, 9 furtos. Este furto do adicto, dependente químico, que destrói um estabelecimento comercial no centro, ele só pratica esse crime no centro porque o crime organizado diz a ele que ele é proibido de praticar nos bairros em que eles possuem ascendência ou presença. Então ele obedece e vem praticar no centro. Quando ele pratica esse furto no centro, ele vai trocar por drogas. De quem é a droga?
Então, existe uma engrenagem muito clara. Toda ela, o epicentro é o crime organizado. Então, quando a gente pede um mandado de prisão para o integrante da facção criminosa, eu entendo que é fundamental que ele seja preso. Porque o furto que está acontecendo aqui na cidade, os 380 furtos que eu lhe mostrei, a maior quantidade, mais da metade dele, certamente, tem uma relação direta com o crime organizado. Porque o cidadão que está furtando, o adicto, uma carteira para poder usar droga, ele vai trocar essa carteira e o dinheiro numa estrutura comandada pela facção criminosa. Então, a gente não pode pensar segurança sem um olhar meu, que advém também de leitura de alguns artigos, enfim, a gente não pode olhar a segurança de maneira episódica isolada. Ah, um furto é algo de menor gravidade. Ele está dentro de uma engrenagem complexa, cujo epicentro é um crime organizado, uma facção criminosa. Então, todos esses crimes têm uma relação direta com as facções. Doutor, lamentavelmente, houve uma expansão muito grande dessas facções no Brasil. Começou com uma ou duas na região, na região central do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E depois os estados elas começaram a andar, a aparecer nos outros estados, mas nos estados também surgiram outras novas, né? E aí elas estão, hoje em dia, ocupando espaços, retirando pessoas de casa, de determinados bairros. Aqui no Ceará tem um vídeo que roda já faz uns meses, de um distrito inteiro que foi esvaziado, né, por uma facção. A polícia retomou o lugar, é lógico, mas é emblemático o fato da facção ter botado todo mundo para fora do distrito, né? É muito duro isso, é muito bruto. Mas aí o Estado veio e retomou o espaço. É importante frisar sempre essa questão. Aqui em Caicó, doutor, isso acontece, já está acontecendo por causa da presença das facções nos bairros da cidade? Em larga escala, não. Mas em pequena escala, é, existe o crime organizado na cidade de Caicó e as investigações identificam que, episodicamente, se uma pessoa é arredia ao cumprimento de determinações da facção, ela pode sofrer represálias. Então, o nosso trabalho é justamente não deixar que isso tenha um nível de repercussão de tal modo que a gente comece a conviver com um verdadeiro Estado paralelo, onde a polícia, o Estado, o judiciário não podem entrar. Não há isso aqui em Caicó, não nesse nível. A gente realmente testemunhou situações que causaram muita preocupação lá no Ceará, porque potencialmente poderia refletir no Rio Grande do Norte, né? São os nossos vizinhos, É pertinho, né? são pertinhos. Mas aqui não há nesse nível, né? Não há nesse nível. Eu acredito que, inclusive, as constantes operações de repressão qualificada, não são muitos meses que passam entre uma e outra. A gente está num constante combate e eles sabem que a gente está. eh, Eles dormem com medo da gente chegar cedo e assim, que tem que ser assim. Enquanto isso estiver assim, é porque a gente está fazendo um bom trabalho. A gente não tem esse nível aqui de ocupação e de controle do crime organizado em Caicó, e eu atribuo isso à integração das forças e à eficiência do trabalho da segurança pública na região. Muito bem, mas uma outra questão é que parece que a polícia tem feito isso de forma muito constante ao longo dos últimos tempos, né? A população é fundamental no trabalho da polícia, no repasse de informações, inclusive de forma anônima, né? Mas eu lhe pergunto, a população aqui no Seridó, doutor, ela teme repassar informação para a polícia, temendo uma represália de algum grupo criminoso? Existe isso? Não sinto isso. Na verdade, quanto melhor e mais estruturada tiver as forças de segurança, a polícia civil, maior o construto do que a gente chama de legitimidade social, que é essa referência que a população vai ter de que a polícia é confiável e de que a polícia eficientemente consegue resolver as suas demandas. A gente tem um volume de denúncias anônimas pelos diversos canais, pelo 181 ou pelos canais oficiais do WhatsApp das unidades, muito expressivo. E sempre digo, toda denúncia anônima que chega para as unidades regionais são checadas. E uma grande quantidade de operações exitosas, especialmente de tráfico de drogas, advém dessa colaboração da população. Então pode confiar, porque a denúncia anônima ela é efetivamente anônima. Nem a gente sabe quem é que está denunciando e não queremos saber. A Polícia Civil tem um número no estado inteiro, né, que é para denúncia? 181. A gente Uhum. tem 181 e cada unidade possui seu número funcional de WhatsApp para fim de atendimento diário. E caso a população entenda mais confortável, também pode procurar este número de contato para poder realizar a sua denúncia.
Doutor Leonardo, uma pergunta bem pessoal agora, como é que o senhor se vê daqui a alguns anos na segurança pública, do estado do Rio Grande do Norte? Tem algum projeto em alguma área específica que o senhor ainda queira desenvolver, por exemplo, aqui na região ou no estado? Boa pergunta. Tenho. Na verdade, eu tenho projetos de curto, médio e longo prazo, né. De curto prazo, um grande desafio que a gente tem é o da estruturação física e logística das nossas unidades. Dei alguns exemplos aqui de avanços, que são avanços que contaram com apoio importante da nossa alta gestão, da Polícia Civil, como de Serra Negra, além do apoio da alta gestão, um convênio local, e existe necessidade de melhorias em outros aspectos. Aqui na Regional de Caicó, a gente já teve, através de um projeto de prestação pecuniária, que foi apoiado pela nossa direção da Polícia Civil, conseguimos um aporte de quase R$ 80.000 esse ano. Foi muito importante a aprovação desse projeto, que a gente adquiriu diversos itens de investigação. Não vou enumerar porque alguns deles não cabem, Uhum. mas nós estamos estruturados e conseguimos estruturar todas as unidades, porque não foi algo só para Caicó. Nós conseguimos suporte para conseguir equipamentos para todas as unidades da Regional de Caicó e criamos modestamente mais 2 salas novas, que para a gente já é um grande diferencial para poder acomodar equipes de investigação da Regional e da DEFU. Conseguiram inclusive um recurso de acho 600.000 para o prédio da DEAN, né? Da DEAN, Vai ser interessante. que é também uma coordenação da doutora Manaíra com a gestão da Polícia Civil, que Uhum. vai construir um prédio novo para a DEAN, porque a doutora Manaíra, ela diagnosticou isso muito rápido, que ali não é exatamente o local mais adequado para atendimento das vítimas, né, de violência doméstica. Precisa de um prédio destacado próprio para ter um atendimento mais confortável, né, e mais sigiloso, né, para as vítimas de violência doméstica. A gente tem uma necessidade de conseguir um prédio novo para a delegacia de Cruzeta. A gente está com o doutor Anderson, junto à gestão da Polícia Civil, acredito que a gente vai viabilizar isso para o ano que vem. E uma reforma do nosso prédio, né? Nós apresentamos à Polícia Civil um projeto, inclusive, de ampliação da regional, criação de alojamento, criação de um auditório. Vamos ver se a gente consegue desenvolver isso, quem sabe no futuro com apoio de emendas parlamentares. Vamos estruturar o projeto para depois ir atrás dos recursos. Esse aí é um projeto que a gente tem, uma ambição que a gente tem de melhoria para a nossa região. De médio prazo, o nosso desejo é transformar Caicó, a regional de Caicó, cheguei a mencionar isso para você na entrevista no ano passado, como centro de referência de repressão qualificada ao crime organizado para o Estado. Se valendo das boas práticas de gestão das unidades especializadas, das grandes unidades, nós somos pequenos, estamos aqui no interior, mas nós somos muito ambiciosos, no sentido de que Caicó seja reconhecida de maneira efetiva, através de materialização de boas práticas de investigação, como centro de referência de combate às facções criminosas. Eu acho isso muito importante, que eu tenho uma compreensão pessoal de que é o maior desafio de segurança pública contemporâneo, é o combate às facções, e um desejo genuíno que toda a Polícia Civil tem de não deixar que a nossa região se transforme num ponto livre de crescimento do crime organizado, como infelizmente outros locais do país já, infelizmente, se deixaram levar, por vários fatores, né, complexos. E no longo prazo, eu gostaria de colaborar cada vez mais com a Polícia Civil. Eu não me vejo em outro lugar. Eu sou absolutamente realizado como delegado. É uma realização de um sonho que eu realizo diariamente quando acordo. Não há um dia sequer que eu acorde desmotivado. Eu acordo inquieto, Uhum. porque de repente eu tentei fazer algo que eu não consegui, algo que não foi exitoso, e a gente conversa, a próxima tem que ser exitosa. A gente está num processo de evolução constante, de aprendizado, erro, aprendizado. Eu gostaria de, no longo prazo, permanecendo na Polícia Civil, poder dar a minha colaboração cada vez mais efetiva para a polícia, para a região, em pensar a segurança pública de maneira, inclusive, acadêmica. Através de estudo, de pesquisa, é um desejo que eu tenho de poder estudar e compreender todos esses números aqui, para além do aspecto quantitativo, trazer qualificação desses números. Entender por que eles acontecem e como é que a gente pode projetar
para melhorá-los para o futuro. Olhando para a nossa câmera ou para os nossos telespectadores, eu queria que você deixasse uma mensagem, até de Natal, de fim de ano também, para os policiais, para os seus colaboradores, para os outros delegados e para a população de Caicó, que lhe admira bastante. Onde eu chego, que o assunto Polícia Civil surge, as pessoas se lembram do senhor, né? O senhor se tornou, para muita gente, uma referência importante, né, no trabalho desenvolvido na Polícia Civil em Caicó e na região. Isso eu acho que é muito bom, porque é um trabalho que está dando um resultado extremamente positivo em favor da população. Então, queria que o senhor falasse com essas pessoas, desejando aí uma mensagem de fim de ano, de Feliz Natal para elas. Primeiro, agradecer à população, ao carinho, à confiança e especialmente dizer que a Polícia Civil está preparada para, em 2026, entregar ainda mais. Nós temos a total compreensão de que estamos evoluindo no processo de evolução, mas de maneira muito humilde, a gente sabe que a gente ainda há muito que avançar. Há muitos crimes a serem elucidados, há muita justiça a se fazer. Então, agradecendo essa compreensão, pedir à população este apoio e esta confiança, no sentido de que 2026 pode e será um ano ainda melhor. Estamos cientes da necessidade de evolução, aberto às críticas, mas, sobretudo, a uma construção junto com a sociedade. Segurança pública não se faz apenas com polícia. Sem o apoio e a colaboração da sociedade, fica muito difícil, tangenciando o impossível. Então, esta confiança que a gente pede, eu agradeço a deferência, agradeço o reconhecimento que Sidney Silva externou acerca do trabalho da Polícia Civil. São diversos homens e mulheres que diariamente acordam motivados nesse verdadeiro sacerdócio que é ser policial, prontos para dar a vida, se necessário for, em prol da segurança. E aqui eu concluo dando esse meu abraço para todos os policiais que integram a Delegacia Regional de Caicó. São 44 policiais dessas 8 unidades, além de cerca de 20 policiais no nosso plantão, que diariamente entregam o melhor serviço de polícia judiciário possível. A vocês o meu muito obrigado por um 2025 de recorde de estatística e a vocês a minha deferência, o meu agradecimento e o compromisso de que a gestão vai fazer de tudo que tiver a seu alcance para que a gente possa ter um 2026 ainda melhor. A gente tem que olhar a estatística positiva com felicidade, mas ter a certeza de que o desafio é diário, que em 2026 novos desafios haverão e a gente precisa estar preparado para poder encará-los e ter sucesso nesse enfrentamento. Obrigado. Muito bem, conversamos com o delegado doutor Leonardo Germano e aqui a gente encerra o podcast Frente a Frente com Sidney Silva de hoje. A gente volta na próxima semana com muitos outros assuntos que merecem ser discutidos e debatidos aqui no nosso programa. Siga a gente no Instagram, @SidneySilvaRN. Se inscreva no nosso canal, tá certo? youtube.com/SidneySilvaRN também e acompanhe os nossos podcasts. Um abraço a todos e até a próxima.